Galerinha, iniciando aqui a nossa resolução Unesp cinemática, a gente vai resolver então questões para você de 2015 até 2020, são 10 perguntinhas aí, relacionando todo assunto de cinemática na Unesp para você, beleza? Então vamos, a partir de agora, invadir as questões. A gente já tem uma primeira questão aí na tela para você, gente. Primeira questão da Unesp 2020, né? Fala de um nadador aí, e é muito interessante essa questão e ela é simples de resolver. Tenho certeza que você resolve ela tranquilamente. Como que a gente faz aí para resolver essa questão, professor? A gente vai fazer o seguinte, saca só. Primeira coisa, a questão fala o seguinte para você. Unesp 2020. O gráfico representa a velocidade escalar de um nadador em função do tempo, durante um ciclo completo de braçadas, em uma prova disputada no estilo nado livre, nado de peito em uma piscina. Considerando que em um trecho de comprimento de 36 metros, o nadador repetiu esse ciclo de braçadas e manteve o ritmo de seu nado constante, o número de braçadas completadas e dadas aí por ele foi em torno de quanto? Calma, professor, você está nervoso, respira. Vamos comigo, gente, vamos resolver? Então, olha só, para a gente resolver essa questão, vou aumentar aqui a tela para você. Vamos nessa, e aí a gente vai partir para a nossa resolução, tá? O que a gente tem nessa questão, gente? Basicamente, nessa questão, o que a gente vai ter que fazer é trabalhar com as áreas que esse gráfico traz para a gente, tá? Então, a gente tem basicamente o seguinte. Eu vou verificar a área do gráfico nesse ponto aqui, certo? Aonde o nadador teve esse primeiro trecho de nado. Perceba que isso aqui já forma uma figura bem conhecida nossa, que é um trapézio, né? Você tem uma base maior, uma base menor, a altura. E a gente também vai resolver essa outra área. Por quê? Mas, professor, por que você já vai partir para a resolução de área? Porque eu tenho um gráfico aí de velocidade por tempo, gente. E no gráfico de velocidade por tempo, a gente vai trabalhar basicamente com essa estrutura. Ou seja, desenvolver esse raciocínio de cálculo dessas áreas, que fica muito simples a nossa resolução. Então, perceba que toda vez que pedirem para você trabalhar uma questão Unesp, qualquer questão que envolva esse tipo de gráfico, você vai imediatamente desenvolver esse trabalho aí, essa relação desse modelo, desse sistema, nessa forma. Beleza? Só ajustando aqui um pouquinho, pronto, melhorou a nossa imagem. Vamos nessa, galera. Como que a gente resolve aí para você essa questão? A gente vai fazer o seguinte, ó, saca só. Primeira coisa, qual que é a área 1? A área de número 1 desse sistema. A área 1 aqui desse sistema, gente, vai ser o quê? A gente vai fazer assim, ó, 0,6, que é a base maior, mais 0,4, que é a base menor, vezes a altura, e a altura aqui é de 1,8, dividido por 2. Então, a gente tem essa área 1. E a gente também vai calcular a área 2, pessoal. A área 2 desse sistema, eu venho de 0,6 até 1, então vai dar 0,4. Mais essa parte aqui de cima, que é do 0,8 ao 0,1, que é mais 0,2. Vezes a altura, que também é de 1,8, dividido por 2. Beleza? Então, a gente tem o seguinte, ó. Em cima a gente tem 0,6 mais 0,4 dá 1. 1 vezes 1,8 dá 1,8, dividido por 2 dá 0,9 metros. Depois a gente tem embaixo 0,4 mais 0,2 dá 0,6. 0,6 vezes 1,8 dá 1,08. Dividido por 2 dá 0,54. Então, 0,54 metros. Somando esses dois elementos, né? 1 vezes 1,8 dividido por 2, que deu 0,9, e 0,54, você vai ter um deslocamento em cada abraçada, né, em cada movimento completo aqui do nadador, de 1,44 metros. Como a piscina tem 36 metros, o número de ciclos vai ser o quê? Vai ser o tamanho da piscina dividido pelo tamanho de cada ciclo. E aí você resolve o exercício, tá? Fazendo 36 aí rapidinho para você, eu vou fazer aqui um pouco mais rápido para a gente não perder tempo. Você vai ter 25 ciclos completos nesse nado. A alternativa, a letra E de entendi. Então, exercício aí simples para você,
um exercício tranquilo que você deve resolver aí com muita facilidade. A Unesp espera isso de você. Fácil, né, gente? Tranquilo. Acredito que você é capaz de resolver esse exercício de boa, tá? Vamos para o próximo exercício aqui, então. E aí, nesse segundo exercício, a gente já vai ver o que a gente tem. Olha lá, exercício número 2, agora é o Unesp de 2018. Juliana pratica corridas e consegue correr 5 km em meia hora. Seu próximo desafio é participar da corrida de São Silvestre, cujo percurso é de 15 km. Como é uma distância maior do que a que está acostumada a correr, seu instrutor orientou que diminuísse sua velocidade média habitual em 40% durante a nova prova. Se seguir a orientação do seu instrutor, Juliana completará a corrida de São Silvestre em quanto tempo? Caramba, cara, vamos lá, ó. Distância percorrida por Juliana, 5 km, 5.000 metros, tá? Ou 5 km, vamos colocar 5 km que fica melhor aqui, fica mais fácil a unidade de medida. 5 km. Tempo que ela percorre isso, gente? Meia hora, 0,5 hora, certo? Então, se a gente for calcular a velocidade média de Juliana nessa corrida, que é a distância dividido por tempo, você vai ter o seguinte, 5 km em meia hora, ela percorre isso aqui em 10 km por hora. Beleza. Ela faz essa corrida a 10 km por hora de velocidade. Ela vai ter que reduzir essa velocidade dela em 40%. Então, 10 km por hora equivale a 100%. E ela vai ter que correr só 60% da sua velocidade, porque ela vai reduzir 40%. Quanto que ela vai percorrer, gente? Então, você vai fazer aqui 100x. 100x é igual a 600. Corta 0, corta 0, corta 0, corta 0. Você já vai ver que a nova velocidade média dela para São Silvestre vai ser de 6 km por hora. Beleza. Ela vai percorrer 6 km por hora. Qual é a distância que ela percorre na São Silvestre? 15 km. Então, quanto tempo ela faz? Pegando a equação aqui, ó, tempo vai ser distância dividido pela velocidade. Ou seja, você vai ter 15 dividido por 6. 15 dividido por 6 vai dar 2 dá 12. Sobra 3. 3 dividido por 6 dá meio. 2,5 horas. 2,5 horas equivale a 2 horas e meia de percurso. Letra D, de doideira essa corrida, hein? Perfeito? Então, olha só que tranquilo, gente. Exercício de cinemática. Aí, tranquilo. Dona Juliana correndo na São Silvestre e mandou super bem aí na sua corrida. Beleza? Tranquilo, pessoal? O que vocês estão achando dos exercícios? Deixa aí no comentário para a gente poder ter a participação de vocês aqui na aula e a gente poder bater um papo aí durante essas resoluções, tá? Vou fazer mais um ajuste aqui na câmera, que o nosso fundo está meio ruim ainda. Acho que aqui agora ficou melhor. Vamos para a próxima questão. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. A galera que já está aqui conosco nesse bate-papo bacana para a gente verificar. Beleza? Tem aí uma galera assistindo. Muito bem-vindo ao nosso canal. Gente, a gente vai estar toda sexta-feira trazendo vídeos novos aqui para vocês, resolvendo questões da Unesp. Então vem com a gente, venha participar, que isso vai ser importante para a sua aprovação, beleza? Vamos para o próximo exercício, gente. Ó, já foram 2, faltam 8. Vamos nessa maratona, vamos lá, galera. Próximo exercício está aí na tela para você, também da Unesp de 2018, e diz o seguinte: um foguete lançador de satélites partindo do repouso atinge a velocidade de 5.400 km por hora após 50 segundos. Supondo que esse foguete se desloque em trajetória retilínea, sua aceleração escalar média é de quanto? Pessoal, deixa eu aumentar a tela, né? Pessoal, aumenta a tela aí que fica mais da hora pra gente enxergar. Depois vocês deixem aí um comentário, gente, se fica melhor aqui, se não tem necessidade de ficar transitando essa tela, tá? Importante é o feedback de vocês que a gente consegue trabalhar cada vez melhor. Primeira coisa, gente, velocidade dos lançadores de satélites é de 5.400 km por hora. Primeira coisa que já que eu vou fazer nesse exercício é transitar esse quilômetro por hora para metros por segundo. Para isso eu vou dividir isso aqui por 3,6, ok? 5.400 km por hora dividido por metros por segundo vai dar 1.500
metros por segundo. Então, eu peguei 5.400 km por hora, dividi por 3,6, estou aí com 1.500 metros por segundo. Show de bola! A partir disso, a gente vai verificar o seguinte, ele quer saber a aceleração média. Você vai fazer V0 mais AT. A velocidade final atingida é de 1.500 metros por segundo. A velocidade inicial é de 0 porque ele parte do repouso. Ok? Mas a aceleração e o tempo foi de 50 segundos. Beleza? Acabou. Achou o tempo, correu para o abraço. Mais uma questão no bolso. Pessoal, corta aqui a aceleração. 150 dividido por 5. 150 dividido por 5 vai dar uma aceleração de 30 metros por segundo ao quadrado. Letra A, de aprendi, arrebentei, gabaritei. Vamos para a próxima questão, galera. Questão de número 4. Unesp 2017. O limite máximo de velocidade para veículos leves na pista expressa da Avenida Nações Unidas em São Paulo, que foi recentemente ampliado de 70 km por hora para 90 km por hora, né? O trecho dessa avenida, conhecido como Marginal Pinheiros, possui uma extensão de 22,5 km. Comparando os limites atingidos e o novo de velocidades, a redução máxima de tempo que um motorista de veículo leve levará, né, ou poderá conseguir ao percorrer toda a extensão da Marginal Pinheiros pela pista expressa na velocidade máxima permitida será de quanto? Então vamos lá, a gente vai verificar o caso antigo com o caso novo, certo? Gente, o deslocamento é o mesmo, tá? Só que no caso antigo você tinha uma velocidade de 70 km por hora para percorrer uma distância de 22,5 km. Agora você vai percorrer essa mesma distância de 22,25 km, só que com uma velocidade de 90 km por hora. Certo? Como que vai ficar isso, gente? Qual que é o tempo do antigo, que eu vou chamar de tempo 1, e qual que é o tempo do novo, certo? Então a gente vai ter que calcular esses dois tempos, basicamente isso, tá? Então você sabe que tempo pode ser a distância dividida pela velocidade. Então olha só, tempo 1, distância 22,5 dividido pela velocidade que é 70, tá? Fazendo aí 22,5 dividido por 70, você vai ter aí 0,32 de hora. Esse é o tempo 1. Fazendo a mesma coisa para o tempo 2, pessoal, a gente vai ter ΔS sobre a velocidade, ou seja, 22,5 dividido por 90, ok? Se eu fizer 22,5 dividido por 90, isso vai dar 0,25 de hora. Pessoal, qual que foi a diferença de tempo? Qual que é a vantagem em tempo aqui? A vantagem de tempo foi de 0,07 horas. 0,07 horas. Se eu multiplicar isso por 60, eu vou ter essa vantagem em minutos, tá? Isso é importante, a gente conseguir calcular essa vantagem em minutos. 7, 14, 21 dá 42, é isso? É, né? Então a gente vai ter 0,07 de hora vezes 60. Isso aqui vai dar 42 ou 420. Põe os dois zeros, vai dar 4 minutos e 20. Esse 20, gente, é o quê? É a 20ª parte, né? Ou seja, do minuto. Se a gente pegar 4,2, 0,2 de minuto, vamos pensar que um minuto inteiro tem 60 segundos. 0,2 vai ter quanto? X. Se eu fizer 0,2 vezes 60, eu consigo encontrar aqui quanto aproximadamente? 6 vezes 2, 12 aproximadamente. Ou seja, eu vou ter aí aproximadamente 4 minutos e 17 segundos. Alternativa, letra E de escola. Exercício 4, letra E. Beleza? É um exercício aí tranquilo também para você fazer. É um exercício aí, Unesp, cálculo de tempo, transformação de unidades. Tranquilo? Então, gente, 4 exercícios aí já resolvidos para você, tranquilamente. A gente fazendo aí a prova da Unesp, né? Todas as questões relacionadas aos conteúdos de cinemática.
tá? Você precisa conhecer, você precisa saber e dominar esse assunto de cinemática. São questões do nível fácil e você precisa dominar essas questões com certeza. Vamos para a próxima questão aí, galera. Próxima questão, que já foi a 4, questão de número 5, 2017, Unesp. Diz o seguinte: no período de estiagem, uma pequena pedra foi abandonada a partir do repouso do alto de uma ponte sobre uma represa e verificou-se que demorou 2 segundos para atingir a superfície da água. Após um período de chuvas, outra pedra idêntica foi abandonada no mesmo local, também a partir do repouso, e dessa vez a pedra demorou 1,6 segundos para atingir a superfície da água. Considerando a aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a existência de correntes de ar e a sua resistência, é correto afirmar que, entre as duas medidas, o nível da água da represa elevou-se de quanto? Então vamos lá. Gente, primeira coisa, queda livre, né? A altura é gt quadrado sobre 2. Guarda isso aqui. Então olha só, H1. A altura 1 a gente tem. A altura 1 é esse caso aqui que o rio está mais baixo, certo? E aí a gente vai verificar quanto que é essa altura 1. A gravidade é 10. O tempo decorrido para o primeiro lançamento é de 2 segundos, então vai ficar 2 ao quadrado dividido por 2. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 10 é 40. 40 dividido por 2 dá 20 metros. Então a pedra percorreu 20 metros. Já no segundo caso, gente, é 10 vezes 1,6 ao quadrado dividido por 2. 1,6 ao quadrado dá 2,56. Isso, 2,56 vezes, só conferir aqui rapidinho, vezes 10, dá 25,6 dividido por 2, a gente vai ter aí 12,8 metros. Então, gente, quanto que variou essa altura aí? 7,2 metros? Isso, né? Porque 20 menos 12,8 dá 7,2 metros. A alternativa correta, B de bola. Tranquilo? Quinto exercício resolvido aí para você. Estamos nessa sequência sensacional, ajudando você a mandar super bem na sua prova. Vem com a gente, o Unesp é aqui no Exatos Agora Vai. Aulas direto ao ponto, aulas que vão ajudar você a garantir a sua aprovação. Um ponto importante para você que está se preparando para qualquer vestibular é conhecer a prova, é destrinchar essa prova. Por isso que a gente faz esses exercícios. Aulas de resolução ajudam a gente a entender a questão, ajuda a gente a compreender. Aqui, gente, vai ter, claro, né, o nosso PDF com todas essas questões para você baixar, estudar, tentar fazer e depois ver as resoluções, ver se está tudo certinho. Então, é muito conteúdo, é muita coisa bacana aqui para você, de forma gratuita, para que você consiga aí mandar super bem na sua prova. Tranquilo? Vamos para a questão de número 6, galera. Vamos nessa? A gente vai fazer 6 a 7 aqui na sequência para você. Vamos lá então. Transitar aqui a tela, deixar essa tela maior para você, para a gente resolver essa próxima questão. Aê, tá na tela! Vamos nessa! Unesp 2017. Diz o seguinte: um garoto arremessa uma bola com velocidade inicial inclinada de um ângulo alfa, com a horizontal. A bola abandona a mão do garoto com energia cinética, E0. Beleza. E percorre uma trajetória parabólica contida em um plano vertical, representada parcialmente na figura. Desprezando a resistência do ar, a energia cinética da bola do ponto mais alto da sua trajetória é quanto? Gente, vamos pensar o seguinte: se a gente considerar que a energia cinética na mão do garoto, é a massa da bolinha vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, né? Essa sendo a energia cinética na mão do garoto, a gente vai ter o seguinte: no ponto mais alto da trajetória, você teria, quando ele lança essa bola, você vai ter Vy e Vx. O Vy ele sofre alteração aí da gravidade, o Vx não. Então, no ponto mais alto, você vai ter apenas o quê? Vx. Por quê? Porque a gente sabe que na altura máxima o Vy vale 0, certo? Então, você vai ter Vx em relação a esse sistema. E o que é Vx, gente? A gente tem o ângulo aqui, a gente tem o cateto adjacente e o cateto oposto. O Vx é o cateto adjacente. Cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Então, vai ser o V vezes o cosseno de alfa. Certo?
Perfeito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que substituir esse V0 pelo que está lá em cima. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Se a gente fizer dentro desse sistema o seguinte, Vx é igual a quê? Então, a gente vai fazer assim, ó. A energia cinética lá no ponto mais alto. Energia cinética, professor, é mVx dividido por 2, certo? Ao quadrado. Então, Vx ao quadrado vai ser o quê? Vx ao quadrado vai ser V0 ao quadrado e mais vezes o cosseno ao quadrado. Só que o V0 ao quadrado, se eu colocar ele em evidência aqui, ó, ele vai ser 2 vezes a energia cinética inicial dividida pela massa. E se eu trocar esse sistema, isso vai ficar então assim, né? Massa vezes energia cinética inicial vezes 2 dividido pela massa. Corta as massas. A energia cinética no ponto mais alto da trajetória vai ser 2 vezes a energia cinética inicial. Claro, vezes o cosseno ao quadrado, que a gente não pode esquecer aqui, ó. Vezes o cosseno ao quadrado, vezes o cosseno de alfa ao quadrado. A alternativa correta, gente, qual que é a nossa alternativa aí? Dentro desse sistema, qual que é a nossa alternativa correta? Lembrando, ó, tá vendo esse 2 aqui? Esse 2 cortou com esse 2 aqui de baixo, ó. Cortou. E0 cosseno ao quadrado. E0 cosseno ao quadrado, letra C de conquista. Vamos recapitular aqui. A gente verificou a energia cinética inicial. Energia cinética inicial, mV0 inicial, ao quadrado dividido por 2. O V0 ao quadrado inicial, então, vai ser 2 vezes a energia cinética dividido pela massa. A velocidade x lá em cima é o V0 vezes o cosseno. E a energia cinética lá em cima vai ser mVx ao quadrado dividido por 2. Eu substituí esse Vx por V0 ao quadrado cosseno ao quadrado. Que deu V0 ao quadrado 2, energia inicial dividido pela massa. Ok? Só que isso aqui também está dividido por 2. E o que a gente cortou? A gente corta a massa e corta o 2. Vai sobrar o quê? E0 e o cosseno ao quadrado de alfa. Letra C de conquista. Vamos para o próximo exercício, caminhão. O NESP 2016. Em uma viagem de carro com sua família, um garoto colocou em prática o que havia aprendido nas aulas de física, quando seu pai ultrapassou um caminhão em um trecho retilíneo da estrada. Ele calculou a velocidade do caminhão ultrapassado, utilizando um cronômetro. O garoto acionou o cronômetro quando seu pai alinhou a frente do carro com a traseira do caminhão e desligou no instante em que a ultrapassagem terminou, com a traseira do carro alinhada à frente do caminhão. Beleza. Ele obteve um tempo de 8,5 segundos. Em seguida, considerando a informação contida na figura e sabendo que o comprimento do carro era de 4 metros e que a velocidade do carro permaneceu constante, né, e igual a 30 metros por segundo, ele calculou a velocidade média do caminhão durante a ultrapassagem. Pessoal, qual que foi o deslocamento do veículo em relação ao caminhão? O deslocamento do veículo em relação ao caminhão foi 30 mais 4, foi de 34 metros, porque o carro teve que ultrapassar o caminhão, mas colocar o seu corpo à frente. Isso foi conquistado num tempo de 8,5 segundos, certo? Se a gente fizer o cálculo a partir desse elemento aqui, a gente consegue aí desenvolver essa equação. Então, vou fazer esse cálculo aqui para você. Vai ficar assim, ó, velocidade relativa, porque a gente está calculando velocidade relativa, é a distância, que é 34, dividido pelo tempo, que é de 8,5. Se eu fizer isso aqui, vai dar 4 metros por segundo. Significa dizer, pessoal, que o carro é 4 metros por segundo mais rápido do que o caminhão. Logo, ele consegue fazer a ultrapassagem. Se o carro está a 30 metros por segundo e eu subtrair isso aqui, que é essa velocidade relativa, eu encontro a velocidade do caminhão, que é de 26 metros por segundo. Alternativa D de doideira. Mais um exercício na caixa aí pra gente. Beleza? Falta pouco. Vamos comigo. Vamos nessa. Gente, exercício de número 8, tá? Vem dentro desse estudo cinemático. Embora envolva ondulatória, ele tá dentro de cinemática aí pra gente. E ele diz o seguinte: uma corda elástica está inicialmente esticada e em repouso, com uma de suas extremidades fixas em uma parede. Legal. E a outra presa em um oscilador capaz de gerar ondas transversais nessa corda. A figura representa o perfil de um trecho da corda em determinado instante posterior, isso ao acionamento do oscilador em um ponto P, que descreve um movimento harmônico vertical.
indo desde um ponto mais baixo até o ponto mais alto, que é a crista. Beleza. Então, olha só. Ele pegou o trajeto daqui até aqui e falou que é 3. Ah, miserável. Por quê? Porque a gente tem esse trecho aqui que é meia onda, esse trecho aqui que é meia onda e esse trecho aqui que é meia onda. Então, a gente tem 3 terços de onda aqui, ó. Certo? Então, a onda completa, gente, ela não vale 3 metros. Ela vale apenas 2 metros. Porque a onda completa é o trecho daqui até o próximo pico. Certo? Então, o nosso lambda, que é o comprimento da onda, é de 2 metros. Beleza! Certo? Sabendo que as ondas se propagam nessa corda com velocidade constante de 10 metros por segundo, opa, a velocidade da onda 10 metros por segundo, e que a frequência do oscilador também é constante, a velocidade escalar média do ponto P em metros por segundo, quando ele vai de um vale até uma crista, é de quanto? Ou seja, gente, eu quero saber o ponto P quando ele vai de um vale até uma crista, ou seja, ele vai gastar um tempo aqui para percorrer 0,8 metros e ele vai percorrer metade de uma onda, certo? A velocidade da onda é de 10 metros por segundo, certo? Ou seja, velocidade é lambda sobre o tempo. Eu quero saber o tempo em si para percorrer meia onda, que é só aquela metadinha ali. Isso vai ser, então, metade do comprimento, que é 1 metro, dividido pela velocidade, que é 10 segundos. Isso vai dar 0,1 segundo. Então, o tempo ali, gente, é de 0,1 segundo para percorrer esse trecho. Para eu saber a velocidade média vertical aqui, eu vou fazer a distância vertical percorrida pelo tempo total. Isso aqui vai dar 0,8 dividido por 0,1. Só cortar o 0,8 dividido por 1 dá 8 metros por segundo. Letra B, de boa questão. Percebe que, embora tenha envolvido ondulatória, a gente está falando de cinemática. V é igual a ΔS sobre ΔT. Questão de número 9. Agora vem o movimento circular. Olha lá, só em 2016 nós tivemos movimento circular aí, falando dessas frequências desses elementos aí, né? Vamos ver. Um pequeno motor a pilha é utilizado para movimentar um carrinho de brinquedo. Um sistema de engrenagens transforma a velocidade, né, de rotação desse motor na velocidade de rotação adequada às rodas do carrinho. Esse sistema é formado por 4 engrenagens, A, B, C e D. Sendo A que está presa ao eixo do motor. B e C estão presas a um segundo eixo e D ao terceiro eixo, no qual também está presa 2 das 4 rodas do carrinho, onde ele vai ter tração. Nessas condições, quando o motor girar a uma frequência FM, as 2 rodas do carrinho girarão com frequência FR. Sabendo que as engrenagens A e C possuem 8 dentes e que a engrenagem B e D possui 24 dentes, que não há escorregamento entre elas e que a frequência M é de 13,5 Hz, é correto afirmar que a frequência R é quanto? Gente, a gente quer verificar o seguinte, a gente quer verificar a relação de frequência desse sistema. A gente vai analisar a seguinte questão. A velocidade do sistema é igual, então a velocidade de A é igual à velocidade de B, certo? Dentro desse sistema, a velocidade pode ser escrita como frequência vezes o raio, certo? Que é o que a gente tem lá de movimento circular uniforme, da relação de frequência. Bom, o que nós temos? A gente vai verificar a frequência em B, a frequência lá no motor. A frequência em B, não importa o que acontece no meio do caminho, eu quero a frequência de B. Vai ser o quê? A frequência de A vezes o raio de A, dividido pelo raio de B. E aí a gente consegue destacar esse sistema. A frequência de A, né? A gente não sabe. Eu posso falar que A poderia ser o meu FR aqui, ó. Esse carinha. Eu não sei. Ou a frequência de B. Vou chamar isso aqui de B porque já está em evidência aqui. Pode ser? Então, o nosso FR, que é a frequência de B, é igual à frequência do motor, que é 13,5, vezes o número de dentes do motor. E o número de dentes do motor, que é o FM, que é a engrenagem A, tem 8 dentes. Tá? Se ele não der o raio para você, você pode usar o número de dentes do sistema. E a outra tem 24 dentes. Então vai ficar 8 dividido por 24. Isso aqui vai dar 13,5 dividido por 3, porque 8, 16, 24. É 1/3 isso aqui, né? 1/3. Né? Se a gente dividir por 8 aqui e aqui. 13,5 dividido por 3, gente, vai dar uma frequência média aí pra gente
de quanto? Então você vai fazer essa continha aí, você vai descobrir que essa frequência média vai dar algo em torno de 1,5 Hz, beleza? Então a gente tem essa característica aí para analisar esse tipo de sistema, certo? 1,5 Hz, questão de número 9. E vamos para a questão de número 10, pessoal. O Unesp 2015, vamos lá. João mora em São Paulo e tem um compromisso às 16 horas em São José dos Campos. Distância de São Paulo a São José dos Campos, 90 km. Pretendendo fazer uma viagem tranquila, saiu no dia do compromisso de São Paulo às 14 horas, planejando chegar ao local pontualmente no horário marcado. Durante o trajeto, depois de ter percorrido um terço do percurso com velocidade média de 45 km por hora, João recebeu uma ligação em seu celular pedindo que ele chegasse meia hora antes do horário combinado. Para chegar ao compromisso no novo horário, desprezando seu tempo parado para atender a ligação, João deverá desenvolver no restante do percurso uma velocidade média de quanto? Então, gente, ele vai percorrer 90 km. Depois que ele percorreu um terço, ou seja, ele percorreu 30 km em um tempo de quanto? A gente não sabe, mas a gente sabe a velocidade, que é de 45. Então, a gente vai descobrir quanto tempo que ele gastou no primeiro trecho. Tempo 1, certo? E esse tempo 1 vai ser 30 dividido por 45, certo? 30 dividido por 45, gente, dá 2 terços, se a gente simplificar, que vai dar 0,66 horas. Então, ele gastou esse tempo, certo? Perceba que ele precisa chegar meia hora mais cedo no compromisso. Então, ele saiu às 14 horas, ele tem 2 horas para fazer a viagem. 2 horas para fazer a viagem no total, certo? O que aconteceu com esse cara? Ele percorreu já o primeiro trecho, já perdeu 2 terços de hora, certo? O que ele precisa, gente? Ele precisa percorrer o restante no tempo que sobrou. Como ele tinha 2 horas para fazer esse percurso, né? Aqui ele tem 2 terços de hora, ó, vou fazer 2 terços. Como ele tem 2 horas, eu vou falar que ele tinha 6 terços de hora para fazer esse trajeto, tudo bem? Que dá 2 horas. Beleza. Ele já perdeu 2 terços de hora. Então ele tem agora 4 terços de hora. Ele teria, se ele fosse chegar no mesmo horário. Só que ele precisa chegar quanto tempo antes? Ele precisa chegar meia hora antes. Meia hora antes é equivalente a 30 minutos. Ele vai perder meia hora, menos metade. Menos meia hora. 4 terços menos meia hora, a gente consegue achar esse sistema. Fazer a continha aqui, ó. 4 terços menos meio. Multiplica embaixo, dá 6. Multiplica cruzado, dá 8. Multiplica cruzado, dá 3. 8 menos 3 dá 5. Isso aqui ele tem 5 sextos de hora. Lembrando que cada hora tem 60 minutos. Né? 60 minutos que tem uma hora, tem 300 dividido por 6. Não é isso? 300 dividido por 6, que vai dar 50 minutos. Ele tem 50 minutos para fazer o segundo trecho do percurso. Pessoal, se ele tem 50 minutos para fazer 2 terços do percurso, ou seja, percorrer 60 quilômetros em 50 minutos, a velocidade impressa por esse veículo vai ser da ordem de 72 km por hora. Beleza? A alternativa correta, a letra D de dado. Então aí a gente resolveu para você, pessoal, toda essa questão, todos esses 10 exercícios, o Unesp de 5 anos, né? De 2015 até 2020. 5 questões múltipla escolha para você. Então, prepare-se através dessas questões que você vai mandar super bem na sua prova, beleza? Claro, compartilhe esse vídeo, não deixe aí de estar seguindo a gente nas redes sociais para você receber sempre todos os nossos vídeos. Um grande abraço, galera!